Boa noite, meu nome é Lohan, eu sou acadêmico da Uniaselv e essa aqui vai ser a socialização do paper de prática interdisciplinar literatura regional. O nome da tutora é Elaine Maestre Polido de Araújo. Bom, o tema principal do seminário é literatura regional e o título do trabalho é Literatura Brasileira e o Estigma da Literatura Regional. Avançando. Esse aqui é um resumo sobre o trabalho e eu vou dar uma lida aqui. O presente trabalho tem por objetivo falar a respeito da literatura brasileira e o estigma que existe no termo literatura regional. Tido como esteticamente de baixa qualidade, esse tipo de literatura muito foi menosprezado pela crítica e continua estigmatizado até hoje. Apesar disso, nota-se que os temas regionais continuam fazendo parte da literatura contemporânea. O objetivo aqui nesse trabalho é a gente falar um pouco a respeito desse preconceito, né, que existe, desse estigma que existe, a respeito da literatura regional e do regionalismo. E falar que apesar disso, a literatura regional ela faz parte da literatura contemporânea, que ainda hoje temas regionais eles fazem parte, se fazem presente em obras da literatura contemporânea. Bom, avançando. As palavras-chave do trabalho é literatura contemporânea, literatura regional e regionalismo. Introdução. Bom, na introdução, dividimos aqui em duas ideias principais, que é a tradição da crítica brasileira em relação à literatura regional e, por maior que seja a relevância da obra, o regionalismo sempre foi um problema. A crítica brasileira, ela sempre tratou o regionalismo, a literatura regional, no caso, como um problema em si, como se o regionalismo ele fosse um demérito para o autor, para a obra, como se obras que têm elementos característicos de uma região, que no caso são regionalistas, como se por si só elas não possuíssem um valor literário alto, como se uma obra, pelo simples fato de ser regionalista, ela fosse uma obra de baixo valor literário, fosse uma obra que não valesse a pena ser lida, uma obra que não ajuda muito a literatura de forma geral. E por maior relevância da obra, mesmo assim, o regionalismo ele ainda assim é visto como um problema. Podemos citar o caso de Guimarães Rosa. Guimarães Rosa é um autor bem conhecido, né, da literatura brasileira e as obras dele são muito marcadas pelo regionalismo. Ele fala muito sobre o irretirante no Nordeste. E sim, são obras que possuem relevância, é sabido que possuem relevância, mas ainda assim a crítica literária ela vê isso por si só como um problema. É como se o regionalismo na obra de Guimarães Rosa fosse um problema. E no caso, o objetivo desse trabalho é mostrar que não é. Vamos avançar aqui. Fundamentação teórica. Novamente dividimos em três ideias principais, que é o Brasil e suas regiões, o regionalismo. Regionalismo é a visão limitada sobre aspectos da vida. E aqui nesse tópico vamos falar sobre Guimarães Rosa. Guimarães Rosa e suas obras teriam transcendido a ideia de região e se tornado universais. É uma citação do autor André Tessaro. E, bom, no primeiro tópico, o Brasil e suas regiões. O Brasil ele é um país de dimensões continentais, né? É um país dividido em regiões e podemos perceber que as diferenças culturais no Brasil elas são enormes. Se compararmos a região norte, que é o meu caso, com a região sul ou a região nordeste, vamos perceber que temos muitas diferenças.
diferenças abismais, como se não fôssemos nem o mesmo país. No caso, a cultura muda um pouco, muda o léxico, as gírias que usamos muda conforme a região, muda os costumes, as tradições, as danças, e na literatura não aconteceria diferente. E esse, isso é o resumo de regionalismo. Regionalismo nada mais é do que uma literatura que traz aspectos regionais, que fala, uma literatura que fala sobre a região. Podemos citar, né, o caso de Guimarães Rosa, que, como eu disse anteriormente, ele trata muito sobre a questão do nordestino e dos retirantes, que são os nordestinos que eles partem do sertão, né, por causa da seca, e procuram condições melhores de vida nas regiões litorais do Nordeste ou então em outros estados do Brasil. E, bom, isso em si é o regionalismo. Então, no caso, podemos ver que o regionalismo ele não é um problema. O problema ele está na crítica da literatura brasileira. Existe essa visão na crítica literária que o regionalismo, pelo fato dele tratar sobre uma região, tratar sobre problemas de uma região, ele possuiria uma visão limitada. No caso, ele não trataria sobre aspectos da vida de forma geral. Não, por exemplo, um autor nortista, um autor do Amapá, um autor do Amazonas que falasse sobre o índio, falasse sobre a questão do índio, a questão da pessoa que vive no norte, é como se eles tratassem que a visão que esse autor vai passar na obra é uma visão limitada, uma visão que não fala sobre aspectos da vida de forma geral. Não, uma visão que vai estar limitada àquela região. Por exemplo, só pessoas da região norte se interessariam pela obra porque só trataria sobre essa visão regionalista. E, no caso, isso em si é um estigma, é um preconceito. Considerar uma obra regionalista de baixo teor literário pelo simples fato de ser regionalista. Não, não é exatamente isso. E podemos citar novamente, né, o caso de Guimarães Rosa, que ele é um autor que foi um grande autor brasileiro, né? Um grande autor da literatura. E ele traz muito essa ideia, esses aspectos regionalistas em sua obra, em suas obras. E ele traz muito essas ideias de região, de falar sobre a vida do nordestino. E a crítica literária, aí ela se contradiz, né? Porque, no caso, pelo fato das obras dele serem regionais, serem regionalistas, a gente poderia dizer que seriam obras ruins se a gente fosse no preconceito. Mas não, são obras extremamente importantes para a literatura brasileira. E no caso, o que aconteceu no caso dele foi que ele é considerado como se ele tivesse transcendido, segundo o autor André Tessaro, como se ele tivesse transcendido a ideia de regionalista, como se ele fosse um autor universal. No caso, por mais que ele estivesse escrevendo sobre questões do Nordeste, mas ele não seria um autor regionalista, ele seria um autor universal. Mas na verdade, não é isso em si. O problema é que a crítica literária, ela não aceita o fato que podem existir obras boas que tratam sobre aspectos regionais. E vamos avançar um pouco aqui. Bom, a metodologia, esse trabalho ele é uma revisão bibliográfica do assunto, né, literatura regional, e utilizamos o método qualitativo para fazer a pesquisa de artigos científicos, que basicamente foram 2 artigos do autor André Tessaro, que usamos para embasar esse trabalho. Bom, resultados e conclusões. Eu vou ler aqui a primeira ideia e seguir em frente.
Segundo José Clemente Pozenato, 2003, as críticas nesses últimos 20 anos estão mudando de algo negativo para positivo. Ainda assim, tal fenômeno ocorre a passos de tartaruga, tanto que, ainda hoje, há o estigma a respeito do regionalismo na literatura. Bom, como eu havia dito anteriormente, há o preconceito a respeito do regionalismo, ele ainda é muito grande, né? Mas segundo o autor José Pozenato, em torno desses 20 anos, nos últimos 20 anos, vem mudando um pouco, né? Em vez de ser algo negativo, tá mudando para a ideia de ser algo positivo. Só que esse fenômeno ele ocorre muito gradativamente, muito devagar. E é exatamente por isso que discussões a respeito desse tema, elas devem continuar, porque é um tema importante que deve ser tratado, principalmente no meio acadêmico. Bom, a conclusão aqui eu vou ler para vocês. Nem toda obra regionalista pode ser considerada boa, mas todas elas merecem uma avaliação sem preconceitos, sem estigmas, ou seja, justa. No caso, a ideia do trabalho aqui é falar que não são todas as obras regionalistas que são boas, não. Só que há um preconceito tão grande em relação ao regionalismo que não há uma avaliação justa com relação às obras. No caso, um autor que escreve uma obra regionalista com traços de, de ideias que falam sobre a região dele, ela automaticamente é vista estigmatizada. É uma obra que não é boa, que provavelmente é mal escrita e que não fala Brasil de forma geral. Não é uma obra que vai contribuir para a vida das pessoas que estão lendo, não. No caso, a crítica já nasce com esse preconceito, pelo simples fato de ser regionalista. E o objetivo desse trabalho é dizer que toda obra literária, regionalista ou não, ela merece uma avaliação sem preconceitos. Uma avaliação justa, no caso. Bom, e essas são as referências bibliográficas, os dois artigos do André Tessaro Pellincer e do José Pozenato. Bom, esse foi o trabalho e eu queria agradecer a todos que assistiram. Muito obrigado. Boa noite.